Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou despertar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e também por sua linda audiência. Agradecer aí também aos técnicos e técnicas que estão nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo. Você, né, que está aí, já ouviu falar que aqui é o Alvorada, né? Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo, que você acabou de ouvir aí, né, tocando para nós. Olá, Toninho! Olá, querido amigo, olá, queridos ouvintes, telespectadores. Como sempre, um prazer revê-los e vê-lo, Nando, em um lugar diferente. Parece que você está tá de férias? O que você está fazendo aí, Nando? Fala pra gente, fala aí. Não, eu estou em outro estúdio, né? E tô aqui com a camiseta aqui, né? Da Andorinha, né? Uma andorinha não faz, né? Uma andorinha não faz o verão. Então a gente está aqui. é, Nós estamos aqui na aprazível Mairiporã, diretamente de Mairiporã para Guarulhos, pertinho, né? Estamos pertinho, pertinho de São Paulo, pertinho de Guarulhos. Muito bem, né? Se você quiser ouvir esse programa ou assistir novamente ou pela primeira vez, ou também compartilhar como a gente pede, fala no YouTube, né? Na busca do YouTube, coloca lá Portal Mundo Maior, né? Essa, né, nova plataforma aí, canal da FEAL. E aí você lá vai aparecer então o logotipo. Você clica no logotipo embaixo, tá? Logotipo é a marca lá, é o símbolo, né? É aquela imagem da Portal Mundo Maior. Você clica lá, vai em playlist embaixo, clica e vai buscando, vai descendo o que você acha o Alvorada, tá bom? Muito bem, olha, nós vamos trazer hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tema de hoje, Velar com Jesus. Aí eu vou ler aqui uma passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 40, que habitualmente o Emmanuel sempre busca no Evangelho, né? Faz um recorte lá e coloca. Então está escrito o seguinte: e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Só isso aí, Toninho, já dá uma palestra daí, o Congresso Velar com Jesus aí. É verdade, Nando. Olha, só o nome da lição já é, né? Porque assim, ó, velar com Jesus. A palavra velar, a gente sabe aquela palavra, por exemplo, velório. Você vai no velório. O que é o velório? Um monte de velas acesas. Ou seja, velar com Jesus é acender luzes, cara. Cara, você sabe, eu vou falar para você, Nando, eu não havia pensado nisso quando escolhemos o nome da lição. E agora eu estava vendo aqui e falei, pô, velar com Jesus é acender luzes. Primeiramente, claro, dentro de nós.
As luzes estão aí, nós, né, que brilha a vossa luz, Jesus falou, né? Mas primeiro dentro de nós. E velar com Jesus é velar com ele. Aonde? Para o mundo, né? E aí ele fala aqui, né? A lição já fala isso. Ou seja, ele estava lá no monte, né? Essa passagem é aquela hora que ele está lá no Monte das Oliveiras. Ele vai ali falar com Deus, com o Pai, e pede para os discípulos ficar ali orando com ele. Ou seja, velando com ele, não adormecidos. E esse adormecido é muito mais, Nando, do que estar acordado. Porque assim, não sei se você percebeu, hoje teve uma diferençazinha. Quando eu canto a música, essa música do começo, eu falo assim: é de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Hoje eu cantei assim: é de manhã, vou despertar. Que é diferente de levantar, né, Nando? Levantar é um ato mecânico. Acordar, a palavra acordar também é bacana, né? Que o pessoal fala assim: acordar é dar cor às coisas. Mas despertar acho que é maior ainda. É despertamento. Porque às vezes você está acordado, mas está meio dormindo, né, cara? Meio aquela confusão, né? É assim que nós andamos meio perambulando por esse mundo de provas e expiações. Despertar é algo a mais. Então, olha lá, ele falou assim, ó: achou-os adormecidos e não despertos. Porque esse dormir, não é só dormir de estar dormindo, é de estar desperto para as realidades da vida eterna. E vamos ver o que significa esse velar com Jesus, né, Nando? O que é esse trazer luzes com Jesus? Não é sozinho, é com ele, seguindo o mestre, né? Vamos ver o que é, né? Vamos ler aí, né? É verdade, né? E lembrar que velório, né? No velório, o que que acontece, né? Como você mesmo disse, coloca as velas lá para quê? Para iluminar o espírito, para ele encontrar luz, para seguir o seu caminho. E estar com ele ali, né? Pelo menos nos últimos instantes que vai estar aqui no planeta Terra. Então a gente tá ali, pelo menos naquele momento. E Jesus lá, né? Quando ele fala com Pedro depois. Então, nem uma hora pudeste velar comigo, quer dizer, nem ficou nem uma hora comigo ali naquele momento, né? Que era um momento difícil também, que para Jesus até era difícil, né? Mas aí o Toninho falou: vamos sair em frente com o que o Emmanuel traz para nós sobre esse tema. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo, né, a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado, né, Toninho? Então, Nando, aqui já dá para observar bastante coisa, né, Nando, para a gente comentar, porque é assim, ó, ele estava lá e pediu para aqueles apóstolos ficarem orando com ele, né? E ele não convidou qualquer um. Ele convidou pessoas já que haviam convivido com ele. Pedro havia vivido com ele 3 anos, né, Nando? Tinha visto assim as palavras de Jesus, visto os grandes efeitos que Jesus provocava na época, que as pessoas chamam de milagre, né? As curas, né? As transfigurações. Ele viu a transfiguração no Tabor, né? Tava lá o Tiago, o Pedro, agora eu não lembro mais quem estava lá. Tiago, Pedro. Tiago, Pedro. Tiago, Pedro, depois eu vou lembrar quem é que mais estava lá. João, É João, João, isso mesmo, desculpa, isso mesmo, Nando, João. Eles estavam lá e viram aquela transfiguração, a aparição lá do Elias, né? Elias, do Moisés, ou seja, que já haviam desencarnado, eles viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, né? E os 3 que viram, Pedro tinha visto tudo isso e adormeceu. Ou seja, o que é esse adormecer? É não seguir os exemplos de Jesus. Porque aqui é simbólico, né? Agora tem uma coisa interessante, Nando. Eu percebo assim, que todo mundo que vai fazer um trabalho, uma missão, chega na hora que você vai fazer, você sente uma certa solidão. Ou seja, quando você vai mudar, que você resolve se transformar, que você resolve despertar, você sente uma certa solidão. Vamos pensar assim, ó, Jesus nesse momento sentiu intensificada a solidão, né? Sentiu aquela solidão. Paulo de Tarso
também sentiu. Ele se retirou para o deserto, ficou ali também, né? Francisco de Assis, ele se retirou lá para o Monte Alverne, porque ele sentiu aquela solidão também, cara. Madre Teresa de Calcutá, naquele filme Cartas de Madre Teresa, ela confessa que sentia essa solidão. Ela tinha um intermediário lá, que era um padre, que ela escrevia cartas falando sobre isso. Ou seja, todos nós. Se você pegar o João Batista, ele também sentia solidão, ele se retirava para o deserto. Tem uma das possíveis encarnações do Kardec, que é o Jan Hus, que foi um padre iugoslavo, se não me engano, que foi enforcado, né? Porque se manifestou contra aquelas leis arbitrárias da igreja da época, também ficou sozinho, né? Ou seja, tem essa coisa da solidão num certo momento, né, Nando? O Chico, se você pensar bem, o Chico sempre teve cercado, mas o Chico, muitas vezes, ele sentiu solidão. Porque às vezes ele não. Você imagina o espírito da hierarquia do Chico, com quem que ele falava sobre tudo que ele via, por exemplo? Era muito raro. Eu sempre brinco assim, o Chico não podia nem tirar carta de motorista, né? Senão ele ia parar para os desencarnados. Então, olha, tem uma coisa de solidão, mas o muito importante, Nando, é continuar com essa palavra, velar, estar junto com Jesus, iluminando, né? E ele fala de 1 hora, vamos ver no final da lição, ele vai falar, o Emmanuel vai falar o que significa essa hora, né, Nando? Não é só 1 hora, é muito mais, isso é simbólico, né? É nada como a gente compartilhar com o outro, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo na medida do tempo. É que nem você fala muitas vezes, né, Toninho? Se chama, o nosso irmão Nando. Não, irmão a gente tem, né? Até vários, mas amigo, né? Então, aquele momento, sentir que tem alguém, um amigo ali. Não, Chico tinha muitos irmãos, né? E quem estava com ele? Os amigos, que também, né, poderia se chamar de irmãos, né? É, através da fraternidade. Então, é duro quando você está num momento difícil, num momento de travessia, num momento agudo da sua vida, e você sente que não tem alguém ao seu lado. Claro que a gente sabe que tem os benfeitores espirituais, claro que eles nos apoiam, claro que eles nos intuem, mas tem determinadas coisas que até há uma necessidade de a gente passar por aquilo, né? Mas nesse caso de Jesus, ele pediu, ele falou, ele pediu, convocou né, aqueles seguidores, aqueles que estavam mais intimamente ligados a ele. Então isso a gente vê que é preciso, né, ter amigos também, ter assim, amigos considerados, né, irmãos espirituais. Aí o Emmanuel continua aqui. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária, né? Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olha a responsabilidade aí, né, Toninho? Sim, Nando, isso aqui, ó, a gente sempre lembra do livro Mensageiros, né? Quem quiser, dá uma lidinha no livro Mensageiros, que é o livro que vem bem após lá o Nosso Lar, onde o André Luiz vai discorrendo sobre a grande quantidade de espíritos que vêm com trabalhos a serem feitos. Não são missões extraordinárias, né? Vem com coisas a fazer, talvez melhorar um relacionamento, algumas coisas ligadas à doutrina espírita, ao Cristo diretamente, né? Mas com coisas a fazer e sucumbem, a maioria, aliás, a maioria de nós sucumbem a esse trabalho, né? A gente está aqui engatinhando, né, Nando? A gente sempre fala assim, tudo que nós falamos aqui, o Nando, o Nando com outras pessoas do Alvorada, né? São coisas que nós estamos também palmilhando para aprender. Quanto mais a gente fala, mais a gente sabe que a gente tem que caminhar para frente, né? Mas esse processo de
de fazer essa coisa que foi, ó, que lhes foi cometida, ó, resultados da incumbência que lhes foi cometida. Quando a gente antes de desencarnar, a gente fala assim, vamos fazer? Vamos. Nós vamos combinar? Vamos fazer. Nós vamos dar conta? Vamos dar conta. Chega aqui, a gente dá as nossas escorregadas. E aí vai falar um pouquinho para frente, né, do por que a gente escorrega tanto nesse processo de despertar e de nos mantermos junto ao Cristo, velando com Ele, né? Vai falar um pouquinho, né, Nando? Mas, ó, só uma coisinha, Oi, Nando. pode falar. Só um toque. As pessoas, eu percebo, Nando, que as pessoas não têm lido muito, né? As pessoas exaltam o Chico, falam, o Chico é fantástico, e não conhece a obra do Chico. Pessoal, vamos ler, né? Nosso Lar, Mensageiros, Vida Maior, Libertação, né? Esses livros são fundamentais. Uma dica hoje, por exemplo, assim, Mensageiros, é um livro a ser lido, para você entender um pouquinho desse trabalho, que é velar com Jesus, né? Tá? Muito bem, então ali temos mais um parágrafo aqui que o Emmanuel fala: olvidando, ou seja, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que, né? Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Então, Nando, aí, ele explicou lá, né, no Calma assim, então você não pode ficar nem uma hora. E aqui o irmão está falando, sua vida terrestre, se a gente comparar é uma hora, né? E tem uma coisa interessante, Nando, que eu quero fazer questão de assinalar aqui, porque olvidando o mandato, é um mandato que nós recebemos. Então, sabe o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, o senador, o vereador, eles recebem o mandato da população, não recebe? Eu vejo todo mundo reclamando, pô, esses caras são eleitos e não fazem nada. Eu vejo todo mundo falando assim, ô meu amigo, e será que nós estamos fazendo, assumindo o nosso mandato com Jesus? Falo de verdade, de verdade. Ah, e tem gente que fala assim, eu vou lá na casa espírita, eu dou passe, eu, eu dou cesta básica, eu sou palestrante, eu tenho um programa na Rádio Boa Nova, né, Nando? A gente pensa, esse mandato esse é o mínimo, Nando. O mandato com Jesus é muito mais. É fazer isso com uma capacidade de amar muito grande, né? Na verdade, é se transformar para poder ajudar o mundo, para despoluir o mundo. Tem uma cena maravilhosa, Nando, que é assim, é Francisco de Assis tirando Jesus da cruz. Jesus está na cruz e Francisco de Assis tirando Jesus da cruz. Ó, quando é que você tira o Cristo da cruz? Quando você vela com ele. Porque enquanto a gente estiver só falando, eu trabalho na casa espírita, eu vou lá, todo dia eu tenho disciplina, né? Eu participo das reuniões doutrinárias, todo mês a gente faz aquele trabalho de morador com eu faço sopa, tudo bem. Isso aí, olha, posso falar que isso é muito importante, mas isso é o mínimo, Nando. Né? Eu lembro do Pedro, né? O Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes, e Jesus perguntou se Pedro se o amava, né? E Pedro falou sim. E ele ficou meio encabulado, né? Porque Jesus perguntou de novo, mas Pedro, você me ama mesmo? O Pedro, sim. Pela 3ª vez Jesus perguntou assim, mas você me ama? E Pedro havia negado 3 vezes por Jesus, né? Aí Jesus falou assim, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar? É colocar um monte de coisa ruim na internet? Eu vejo amigos, com todo respeito, né? A gente respeita cada um no seu tempo, né, Nando? Cada um no seu tempo, colocando coisas assim, palavras que xingam certas pessoas, né? Denegrindo as coisas. A gente sabe que, inclusive, são fake news. Eu já fui xingado, Nando. Eu já fui xingado por pessoas sem ter falado nada, só por ter um tipo de posicionamento diferente. Me chamaram de. Não vou nem falar, porque não se fala essas coisas. Amigos espíritas, né? Então, isso é apacentar as ovelhas? Ou seja, incendiar o mundo? Olha, Jesus falou assim: apacenta. O que é apacentar, né, Nando? É trazer paz.
né? Trazer paz, né? Ajudar. Nós precisamos entender que todos nós aqui ainda estamos engatinhando nesse processo, né? Se a gente se ofende, se a gente denigre as pessoas, não tem. Então, e o nosso mandato? Será que a gente está assumindo o nosso mandato verdadeiramente, né? Essa é uma questão. Exato, porque olha, não é só adormecer, né, Toninho? É também uma questão aí. Quando a gente diz que é espírita, ou que pode ser de outra denominação, mas não segue os exemplos de Jesus, ou procura né, seguir, e que contradiz quando muitas vezes está combatendo dentro de um ambiente social que todos nós pertencemos, fazemos parte, somos humanos, né? Combatendo, né? Combatendo não é entendendo, compreendendo o outro, né? Cada um tem a sua maneira de ver, de ser e tem o seu nível de consciência. A gente não está falando disso, a gente está falando que é nesses momentos que a gente se afasta de Jesus. É nesses momentos que a gente não cumprem com o nosso mandato. É nessa hora que a gente não ouve ou não corresponde àquilo que Jesus, né? Esse é essa metáfora de estar dormindo ali, né? Que Jesus colocou para nós como exemplo, é justamente porque mesmo acordados, a gente não está desperto, né? Isso que o Toninho já disse aqui no começo. Então, isso é estar apartado também de Jesus, isso também, né, é estar afastado dele, é não estar ouvindo o que ele está há mais de 2000 anos nos chamando, ou até muito antes, né? A gente sabe que Jesus já estava aqui ligado a nós muito, muito antes há 2023 anos atrás, e a gente ainda não ouve. A gente fala que está e as nossas ações são contrárias àquilo que a gente diz que está fazendo. Então a gente precisa fazer um exame de consciência mesmo, né? Porque não é possível que a gente então se engaje dentro. Então, aqueles falsos seguidores, né? Que seguiam Jesus, porque aí quando ele é preso e vai para a cruz, todos somem, né? Somem todos. Cadê aqueles que, né? Alguns foram até aos pés da cruz e estavam ali, aos pés da cruz, colocando as suas vidas em risco, porque se seguiam ele, né, abertamente ali diziam que seguiam ele, podiam ser presos pelos romanos ou mesmo por aqueles que tinham feito, né, o que fizeram para Jesus chegar onde Jesus chegou, na cruz. Não é verdade, Soninha? Sim, Nando, e tem uma coisa importante, né? Que você falou, é tão bem falado, viu, Nando? Porque assim, ó, e é quando a gente faz, na verdade, com o coração. A gente não faz para aparecer. Por isso que o Evangelho fala assim, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita fala. Quando você faz a coisa e tudo bem você divulgar, colocar no Facebook, no Instagram, o que você está fazendo, né? Mas sabe, quando você fala assim, o objetivo é só aparecer, é uma coisa. Agora, quando você faz isso, e faz realmente de coração, porque essa pessoa faz para quê? Para mostrar que o trabalho está sendo feito e para engajar outras pessoas naquele processo, por exemplo, né? Mas quando você, por exemplo, alguém te ofende, você tem uma reação diferente, você dá outra face, sabe aquela coisa? Não faz a mesma coisa, mas faz isso de coração. Não é para ser taxado de bonzinho. Quando você faz isso de coração, é o Francisco tirando Jesus da cruz. Porque quando a gente faz para receber o elogio do mundo, né? A gente faz para levar as palmas do mundo, é deixar Jesus na cruz. Na minha leitura é a mesma coisa, eu estou deixando Jesus na cruz. Quando é que eu tiro Jesus da cruz simbolicamente? Quando eu, com o meu coração, eu faço esse processo realmente de mudança. Eu estou velando, trazendo essa luz para dentro de mim e estou me modificando verdadeiramente, né? Dando outra face, amando os inimigos. Que eu sempre falo assim, amar, eu não vou dizer que eu amo os inimigos, mas pelo menos não odeio. Não quero mal a ninguém, né, Nando? E nós estamos vendo, às vezes, muitas pessoas fazendo isso, né? Se a gente começar não odiando, já é um grande passo, né?
ou seja, da outra face, já não fazia a mesma coisa, né? É, fico pensando, né, Toninho, quantos não usaram o nome de Jesus, mas quando Jesus os chamou, eles viraram as costas. Mas usaram o nome de Jesus, usam o nome de Jesus, né? Ô, É, Nando, só ah, para não cortar, desculpa, não, só lembrando, ó, Jesus foi lembrado nas cruzadas. Jesus sim, foi lembrado na Inquisição, Nando. E aqui, hoje em dia, nós temos alguns setores que usam Jesus dessa maneira, odiando o outro. Falam em nome de Deus e odeiam o próximo. Né? É assim, né, Nando? então, até quando a gente vai ficar deixando Jesus, né? Ele pede por nós, mas não por ele, por nós mesmos. Interessante isso, né? Que ele está chamando para que nós estejamos com ele, para que isso possa ser bom, melhor para nós. Ele não é por ele mesmo, porque ele colocou toda a vida dele para nós, né, em função de nós. Então, tudo que quando ele chama, mesmo esse chamamento, é para que a gente esteja com ele. O estar com ele é estar com aquilo que ele nos mostrou como devemos fazer, né? Como nós devemos seguir quando ele nos chama. E ele está nos chamando há muito tempo, né, Toninho? Há muito milênios. Muito tempo, Nando. Olha, são muitas encarnações, né? São tantas encarnações. Tem aquela ideia do que nós comentamos esses dias, acho, aquela questão do burrinho empacado. Nós somos às vezes como um burrinho empacado. Nós estamos assim do mesmo jeito há muitas encarnações, né? De alguma maneira, é, as pessoas que professam o cristianismo em sua vida diária, muitas vezes são os antigos fariseus. Nós ainda temos muito dos antigos fariseus, né? Por isso que é importante a gente despertar. Porque essa coisa de falar em Jesus, falar é uma coisa, agora sentir e seguir o mestre é outra coisa, né? É uma coisa que, a gente sempre fala, né, Andô? Estamos engatinhando, mas precisamos engatinhar um pouquinho mais de desenvoltura, né? Com tanto conhecimento que nós temos da doutrina espírita, a doutrina espírita é fantástica. A gente sabe que isso aqui é uma hora mesmo, mas a gente às vezes ainda cambaleia, ainda cai, fica emburrado. Emburrado que eu falo é empacado. Empacado, né? Fica cristalizado, né? Cristalizado é muito ruim para nós mesmos, como você bem falou, que é para a gente acordar, né? Para a gente despertar, e com as atitudes que a gente pode promover no mundo, né? Que acabam ficando também paralisadas, né? Quando ele fala por uma hora, por uma hora muitas vezes a gente fica lá na casa espírita. Por uma hora é muito lindo a gente estar lá, por uma hora a gente ajudar o próximo lá, por uma hora fazer um trabalho social dentro da casa espírita, por uma hora trabalhar com os espíritos que precisam de um encaminhamento no plano espiritual através de um trabalho de desobsessão, por uma hora a gente atender uma pessoa que vem para que traga trazendo suas angústias, aí recebe aquela orientação, por uma hora dar o passe na pessoa, por uma hora a gente proferir uma palestra, por uma hora fazer um grupo de estudos, por uma hora, né? Só que Jesus, ele fala uma hora para identificar um tempo que muitas vezes é obsoleto, porque a gente precisa estender essas horas no nosso dia a dia, né, Toninho? Nando, durante o dia, durante a noite, durante a vida inteira, é na rua, na via pública, é no trabalho, é no trânsito, em casa, né? A gente sempre vê pessoas que na casa espírita é de um jeito, em casa é de outro, no trânsito é de outra maneira, né? Então é o dia inteiro e é pensando, é trazendo do nosso pensamento, porque a doutrina espírita é muito racional, né, Nando? É trazer do nosso pensamento para o nosso coração, é cada vez mais sentir, fazer com que as nossas atitudes sejam sentidas verdadeiramente, não seja só da boca para fora, é sentir o que a gente faz. Fazer caridade com amor. Um amigo espiritual uma vez falou assim: nós precisamos transformar a caridade de adjetivo, de substantivo, em adjetivo, ou seja, qualidade. Qualidade é coração, né?
Muito bem, e com essas palavras de qualidade do nosso querido Toninho Ciardula, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada. Aquele momento que a gente fala assim, reserva aí um copo de água, né, algum recipiente com água, porque no momento que você estiver aí assistindo esse programa, ouvindo, os benfeitores vão levar recursos nessa água e também durante a prece vamos lembrar de algum ente querido, de uma pessoa que está precisando, feche os olhos, vibre por esta pessoa, que os benfeitores vão com certeza atender aí de alguma forma. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, quando Ele nos chama para próximo do seu coração, que nós possamos atendê-lo, porque Ele, por nós, sempre, desde que existimos nesse planeta, Ele vem e está conosco. Mas é tão necessário que também estejamos com Ele. E esse chamado da mensagem de hoje é um chamado para que nos aproximemos mais de Jesus, para estar o quanto Ele está conosco, estejamos também com Ele. Para isso pedimos aos benfeitores espirituais que nos inspire, que nos encoraje, que ilumine o caminho, né, de nossas trajetórias para alcançar os passos do Mestre. E assim também, Mestre Jesus, queremos nesse instante aproveitar essas vibrações dessa hora, quando adentras, Jesus, ao nosso coração, quando disseste quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome. Então, Mestre Jesus, adentre a nossa casa, adentre a casa, os lares dos nossos familiares e entes queridos, todos os lugares desse planeta, entre todos os seres que aqui vivem. Pedimos que a tua bênção se espalhe nessa esfera de vida, em Pachamama, como dizem os andinos, a Mãe Terra. Abençoe, Jesus, com tua luz, para que tenhamos mais paz, para que tenhamos mais concórdia, para que estejamos mais contigo, Mestre, quando possamos ouvir e que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para o teu chamamento. Jesus amado, te agradecemos a sua bênção dessa hora e mais uma vez te pedimos agora, esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí você que está aí nos ouvindo, a gente vai passar 2 canais para você, né, entrar em contato com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, que cuida da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, isso mesmo. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br ou então no portal Mundo Maior. Nesses 2 canais você vai encontrar, não é, formas de estar conosco, né, de estar com a Rádio Boa Nova, de estar com a TV Mundo Maior, né? Porque uma andorinha, né? Até estou com a camiseta aqui, não faz um verão. Então a gente unidos vamos conseguir, né, levar mais além a mensagem do Espiritismo, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem do bem. Muito bem, Toninho, vamos voltar aqui ao nosso texto, quando o Emmanuel diz assim: em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Que beleza, hein, Toninho? É uma chamada ao nosso despertar. Você vê que ele usa a mesma palavra lá, Nando. Em vista disso, ao despertarem
Porque no plano espiritual você desperta e percebe o tempo que você não utilizou bem utilizado, né? Os obreiros de estrada choram sobre o látego. O látego, eu estava vendo aqui, não, a palavra látego é açoite. Sobre o açoite da própria consciência. Porque ninguém vai cobrar nós. Ninguém vai nos cobrar, Nando. Quem vai cobrar, quem vai nos cobrar mesmo é a nossa consciência. Pode ter certeza que é isso, né? E anseio pelo reencontro da paz do Salvador. E olha só que coisa, né? Se a nossa vida é 1 hora, como é que a gente pode desperdiçar essa hora com ódio, com maledicência, com insurgência contra as leis de amor de Deus, né? É um recado muito objetivo para cada um de nós, particularmente, né, Nando? Eu acredito nisso. Que a gente possa lembrar dessa lição e dessa palavra velar com Jesus. Velar é levar luz, não levar escuridão, né? Muitas vezes acho que nós levamos escuridão para o mundo, né? Através das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Sempre eu lembro assim que Jesus falou assim, a cada um segundo suas obras. E as nossas obras não estão só nas nossas atitudes feitas com as mãos. As nossas obras estão nos nossos pensamentos, que geram ondas eletromagnéticas, que interferem, que poluem o ambiente, a psicosfera. Nas nossas emoções, que poluem mais ainda a psicosfera, né? Então, as nossas obras, esse despertar não é só... Nós falamos no começo, né, não é trabalhar na casa espírita, não é dar cesta básica, não é fazer doação, não é falar o santo nome de Deus em vão, né? Falar o santo nome, mas eventualmente olhar para cada um de nós individualmente, e cada um tem seu caminhar, porque os nossos aprendizados são intransferíveis, né? Cada um não dá, por exemplo, não dá para minha mãe fazer por mim. Que nem você, né, Nando? Eu tô com sono. Dá para eu falar para você, Nando, dá para você dormir 1 hora por mim? Ah, eu tô com fome. Nando, dá para você comer uma feijoada por mim? Não, também não dá, é intransferível. A cada um segundo suas obras. E as obras nossas se constituem não de quantidade, né, mas de quantidade e muito mais de qualidade, né? Isso que a gente tem que olhar cada vez mais, Nando. Isso aí. Toninho, se a gente não dedica nem que seja 1 hora para estarmos com Jesus, né? Que nem agora aqui estamos aí dedicando esse momento, a gente está dedicando a Jesus. E claro que a gente precisa muito mais do que isso, mas a gente precisa disso, porque a gente tudo se constrói passo a passo, degrau por degrau. Então, eu vou falar, não, eu tenho eternidade para estar com Jesus ou seguir que Jesus nos ensinou, não, porque são etapas, né? E se você não vai em busca dessa etapa, você vai ficar com uma etapa a menos do que outros que estão à sua frente, onde você poderia estar, onde nós poderíamos estar. Não estou colocando outras pessoas, estou aqui colocando cada um de nós. Precisamos dar esse passo, subir esse degrau. E fazer isso é estar mais do que ainda, porque se a gente consegue estar 1 hora, a gente consegue estar outras horas, mas 1 hora faz parte, né? Então, se a gente ainda não começou, comecemos por 1 hora, né? E não negar Jesus e estar esta hora com Ele, porque até isso a gente nega, até isso a gente se afasta dessa possibilidade, nem que seja de 1 hora. Né? Então, como que a gente vai, ele fala assim, como pretendemos, né, estar unidos a Jesus na eternidade se pelo menos 1 hora a gente não está? Então, a gente precisa disso, né? A 1 hora que a gente fala não é só lá na casa espírita, a 1 hora é estar com Jesus em qualquer lugar. Ele pode nos chamar, ele chamou tantas vezes os discípulos para seguir ele, né? Quando eles estavam lá pescando, ele chamou. Quando Mateus estava lá na situação que estava, ele chamou. Ele foi chamando um por um. E em outras ocasiões ele também chamava eles. Vão de 2 em 2, vão levar, né, a minha mensagem. Então ele sempre está nos chamando, né? Não para 1 hora, mas para sempre, né, Toninho?
Sim, Nando, e na verdade, a história conta que ele chamou muito mais que 12, né? Eram mais de 400 e poucos ele chamou, mas não acompanharam ele. E mesmo esses 12 o abandonaram na hora crucial. Pedro negou ele 3 vezes, né? Sabe o que é interessante que tem uma lição depois? Nós estamos lendo a lição 88, né? Chamado Velar com Jesus, do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição seguinte é 89, que fala sobre o fracasso do Pedro. O Pedro, que viveu com Jesus tanto tempo, cortou a orelha do camarada lá, do soldado, quando o soldado ia prender Jesus. E o Pedro falou assim, bom, agora eu vou pregar o evangelho, né? Vou conquistar almas. Aí Jesus falou para ele, não, você precisa conquistar primeiro a sua. E o Pedro, velho já, estava em Roma, quando Nero botou fogo em Roma, né? E colocou a responsabilidade nos cristãos. E o Pedro estava indo embora. Estava indo embora, né? Aí quem quiser, assiste aquele filme chamado Quo Vadis, né? É um filme bem legal, que mostra a trajetória dos cristãos ali, que eles passaram, e o Pedro indo embora. Aí Jesus aparece para ele e fala assim, onde você vai? Ou seja, Quo Vadis, onde você vai? Aí Pedro volta, mesmo velhinho, ele ainda estava, né, caindo, mas Pedro, como todos nós, podemos cair até o último dia da nossa vida, mas a gente vai caminhar, né, Nando? Como você bem falou, cada hora é importante. Eu vejo assim, as pessoas às vezes falam assim, vou servir numa casa espírita. Aí chega na casa espírita, tem alguns dissabores com o dirigente, com alguns colegas, e ele sai da casa. Meu amigo, é lá que você vai aprender. Você pensa que vai se encontrar o lugar ideal, onde todo mundo vou ser irônico agora, onde todo mundo é perfeito que nem você? Não é perfeito, né? Então a gente vai ter lugares onde nós vamos ter divergências. Os apóstolos tinham divergências, eles brigavam entre eles, o Tiago, o Paulo, né, o Barnabé, todos eles tinham as suas divergências, né? E assim mesmo. É aí que a gente vai estar junto com Jesus, velando com ele, nessas divergências, nesses grandes desafios da vida. É assim mesmo, né? Eu lembro lá no nosso lar, acho que é no nosso lar, ou entre o nosso lar e o livro, o próximo livro, né, da edição, né, da sequência, qual que é mesmo? Toninho, me fugiu. Mensageiros, que existem aquelas câmaras lá, né, onde as pessoas, o André Luiz vai, o instrutor, né, então orienta ele dizendo, são pessoas que estão adormecidas ali, né, todas ali. E aí eles vão fazendo um trabalho acho que talvez diariamente, descem, fazem preces, aí daquela multidão que está ali toda deitada, né, toda na horizontal, um ou dois despertam ali naquele momento, né? Então vejo quanto ainda falta para nós esse despertar, né, Toninho? Não, então, é no livro Mensageiros, né, que eles estão naquele lugar e o pessoal está todo dormindo mesmo. Por quê? Eles continuam fazendo o que eles faziam aqui. Aqui eles estavam aparentemente despertos, mas não estavam acordados, vivendo só para as coisas do dia a dia, comer, beber, dormir, fazer sexo. Aí, eu vou insistir nisso, Nando, ir na casa espírita fazer aquele trabalhinho, que é muito importante, é através desse trabalho que você começa a trabalhar, né? Mas assim, fazendo aquela coisa metodicamente, só isso, né? Então não muda nada, né, Nando? É preciso despertar realmente. Despertar, Nando, no fundo, é se olhar em profundidade e ver o que você tem que mudar, porque a gente está sempre vendo fora, é olhar para si e despertar, né? Se despertar, é sair de dentro disso, das suas cascas, né? É isso aí, né? E velar com Jesus, né? Esse é o tema de hoje de Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. A gente está chegando a mais um final de um Alvorada, convidando você para estar conosco no próximo programa. Muita paz, muita luz, muito amor. E aí o nosso querido Toninho nos despede sempre com aquela melodia alegre. Vamos lá, Toninho. Tchau, tchau. Porque Jesus é alegria e velar com Jesus faz bem para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada,
com Nando Garcia.